Muito bem, dando continuidade, vamos para a nossa 15ª questão. Antes disso, vamos ler o texto. A grande fonte prismática descarrega uma média de 2.548 litros de água por minuto. É a maior de Yellowstone, com 90 metros de largura e 50 metros de profundidade, e funciona como um dos recursos hidrotermais do parque. A água subterrânea profunda é aquecida pelo magma e sobe à superfície sem ter depósitos minerais como obstáculos. À medida que atinge o topo, a água se resfria e afunda, sendo substituída por água mais quente vinda do fundo, em um ciclo contínuo. A água quente também dissolve parte da sílica SiO2 sólido, presente nos riólitos, rochas ígneas vulcânicas, sobre o solo, criando uma solução que forma um depósito rochoso, sedimentar e silicoso na área ao redor da fonte. Os pigmentos iridescentes são causados por micróbios que seriam as cianobactérias, que se desenvolvem nessa água quente, movendo-se da extremidade mais fria da fonte ao longo do gradiente de temperatura. A cianobactéria Calotrix vive em temperaturas não inferiores a 30 graus Celsius. Também pode viver fora da água e produz o pigmento marrom que emoldura a fonte. A Formidium, por outro lado, vive entre 45 graus e 60 graus Celsius e cria o pigmento laranja, ao passo que a Cinecococcus suporta temperatura de até 72 graus Celsius e é verde-amarelo. A 15ª questão, UNEB 2014. A presença das cianobactérias e a dos seus novos mecanismos metabólicos no ambiente primordial da Terra impuseram, ponto importante do texto aí, né, um profundo impacto na história evolutiva da vida no planeta. Que profundo impacto foi esse? Bom, pelo texto, a gente pode ver que esses organismos viviam próximo aonde? À água. Então, possivelmente, esses organismos utilizavam a água como fonte para a produção de energia. O texto mostra um exemplo da provável condição do ambiente da Terra primitiva, dos mares primitivos, dos oceanos primitivos. O que se percebe no texto é que as cianobactérias desenvolveram inovações evolutivas como quem? A fotossíntese. Lembre que, anterior à fotossíntese, os organismos faziam o que? A fermentação. Então, e essa fotossíntese é uma a gente vai falar sobre dois tipos de fotossíntese ainda nesse quesito. A fotossíntese aeróbica e a fotossíntese anaeróbica. Então, houve uma inovação evolutiva que foi o surgimento dessa técnica, desse mecanismo de produção de energia que seria a fotossíntese aeróbica. Isto contribuiu para o aumento da concentração de oxigênio na atmosfera. E isso também contribuiu para a extinção de organismos anaeróbicos que eram intolerantes ao oxigênio. Então, vamos falar um pouquinho sobre os dois tipos de fotossíntese existentes. Bom, antes da gente falar sobre esses itens, vamos falar realmente, vamos voltar lá nos quesitos, que dentro do quesito a gente comenta. Com base nessa informação, considera-se como um exemplo desse impacto, letra A criação de diversos tipos de pigmentos responsáveis pela fixação da luz solar durante o processo de fotossíntese anaeróbica, desenvolvida por esses tipos de micro-organismos. Esse quesito ele é falso. Um termo citado aí no quesito está incoerente, que seria o quê? A própria fotossíntese anaeróbica. Neste tipo de fotossíntese, esse tipo de fotossíntese ele consiste no uso do enxofre ao invés da água como fonte de hidrogênio para a produção de moléculas de glicose. Se essa bactéria tem água em abundância ao seu redor, como a gente viu no texto, provavelmente elas fazem fotossíntese aeróbica. Na fotossíntese anaeróbica, temos como produto, eu vou colocar aqui, os tipos de fotossíntese. Fotossíntese a aeróbica e a anaeróbica. A anaeróbica.
A aeróbica é aquela fotossíntese que consiste na produção de oxigênio. E a anaeróbica é aquela que consiste na produção de enxofre. Então, tem-se essa diferença. Quando a gente fala em aeróbico, a gente lembra do oxigênio, não é verdade? Pois é. Então, a fotossíntese ela é dividida em dois tipos. A aeróbica, que consiste na produção de oxigênio, e a anaeróbica, que consiste na produção de enxofre. E ainda hoje temos bactérias que fazem esse processo de fotossíntese anaeróbica. Algumas bactérias fazem ainda esse processo. Claro que em quantidade reduzida se comparada, né, com a respiração, com a fotossíntese aeróbica. Elas são chamadas, essas bactérias que fazem esse tipo de fotossíntese, bactérias anoxigênicas. Por falar nisso, vamos ver o processo de produção da glicose nos dois tipos de fotossíntese. Lembre o seguinte, que esses organismos, os organismos que fazem fotossíntese, eles têm a intenção de quê? De produzir nutrientes, os próprios nutrientes, não é verdade? Os próprios nutrientes. Então, esses organismos, eles fazem isso através da fotossíntese. A fotossíntese aeróbica é aquela fotossíntese clássica que a gente conhece. Seria o quê? 6 moléculas de dióxido de carbono mais 6 moléculas de água. Isso aqui é um resumo do processo de fotossíntese. Tem-se como produto carboidrato, a glicose, mais 3 moléculas de oxigênio. No caso da anaeróbica, a gente tem um processo parecido, porém utilizando outra substância. 6 moléculas de, ao invés de ser a água, se utiliza o H2S, produzindo o C6H12O6, mas ao invés de ser o oxigênio, claro, produz 3 moléculas de enxofre. A fotossíntese aeróbica é aquela que consiste na utilização da água, tá aqui, para a produção de glicose. Se utiliza o hidrogênio da água para a produção de glicose. O oxigênio liberado vem do dióxido de carbono utilizado no processo. E nesse caso, da fotossíntese anaeróbica, se utiliza o hidrogênio para a produção da glicose, tendo como produto final também, ao invés de oxigênio, o enxofre. Então, o quesito, interessante, né? Pois é. Ainda hoje existem organismos que fazem a fotossíntese anaeróbica, e essa fotossíntese anaeróbica, pelas pesquisas, pelo que já foi visto, né, os cientistas tem-se comprovação de que esse tipo de fotossíntese ele é anterior à fotossíntese aeróbica. Então, o quesito é falso. Vamos ler novamente. A criação de diversos tipos de pigmentos responsáveis pela fixação da luz solar durante o processo de fotossíntese anaeróbica desenvolvida por esses tipos de micro-organismos. É falso por quê? Porque como a gente tem uma abundância de água, eles possivelmente não faziam fotossíntese anaeróbica, e sim uma fotossíntese aeróbica, porque eles liberavam oxigênio e estavam próximo de uma fonte de água, né, em abundância. Letra B. A formação de uma espessa camada de ozônio na atmosfera primitiva durante a evolução química da etapa pré-biótica. Isso aí teve impacto realmente, mas não na etapa pré-biótica, antes da formação da vida não, de jeito nenhum. Até porque a camada de ozônio ela surgiu agora há pouco, né? Ontem, há 400 milhões de anos atrás. E a gente está falando aqui lá da origem da formação dos seres vivos, lá há 3 bilhões de anos atrás. Então, falso também. Letra B. Falsa. A camada de ozônio surgiu há cerca de 400 milhões de anos. Quesito correto. Isso aqui foi um fenômeno, realmente, né, de profundo impacto aí na história evolutiva. Essa extinção de seres anaeróbios por não estarem adaptados realmente ao ambiente oxidativo decorrente do acúmulo de oxigênio. Perfeito. Letra D. O aumento considerável da temperatura das fontes hidrotermais como consequência da intensa combustão gerada pela fotossíntese aeróbia que passa a consumir o oxigênio. Esse quesito é falso.
Será que isso aí trouxe muito impacto realmente? Falso. As temperaturas elevadas das fontes hidrotermais estão relacionadas ao magma e não à produção de oxigênio. E se isso realmente fosse coerente, seria um fenômeno de profundo impacto? Com certeza. Bom, possivelmente não. Letra E. O desenvolvimento de um novo tipo de fotossíntese que passa a utilizar o H2S. Não, foi o que eu falei. A fotossíntese anaeróbica, ela é anterior à fotossíntese aeróbica, que se utilizava realmente do H2S, né? Essa fotossíntese anaeróbica. Então, ao utilizar o H2S como doador de hidrogênio, ao revolucionar a forma de obtenção de energia realizada pelos seres autótrofos. Então, esse quesito é falso. Vamos lembrar também um detalhe importante, pessoal. Deixa eu colocar aqui na área no quadro branco. Deixa eu apagar aqui essa parte. A gente fazer algumas pinceladas importantes. Lembre o seguinte, que os primeiros organismos do planeta Terra possivelmente faziam o quê? A fermentação. Ou seja, não utilizavam o oxigênio como fonte de energia. Em seguida, lembrando também, vou até apagar, colocar aqui a informação. Lembre também que esses organismos que faziam fermentação, eles também eram o quê? Heterótrofos. Opa, já errei de novo. Deixa assim, heterótrofos. Ou seja, eles consumiam substâncias orgânicas encontradas no meio. Então, eles não conseguiam produzir suas substâncias. Se um determinado organismo ele estivesse bem aqui, um organismo qualquer, ele estivesse rodeado aqui de nutrientes, o que é que ele fazia? Por ele ser heterótrofo, ele consumia essas substâncias. Então, o primeiro organismo possivelmente fazia fermentação e era heterótrofo, primeiro organismo, certo? Esses organismos se utilizaram dos nutrientes, consumiram e utilizaram o ambiente aí da melhor forma possível, até chegar a um ponto em que houvesse a escassez desses nutrientes. E isso forçou a evolução, ao surgimento de novos organismos que se utilizavam de mecanismos de obtenção de energia mais, vamos dizer assim, mais desenvolvidos. Então, com isso surgiu quem? Os organismos fotossintetizantes. Esses organismos fotossintetizantes, eles utilizavam, ou melhor, eles não consumiam as substâncias orgânicas do meio, mas sim eles produziam seu próprio alimento. Eles conseguiam produzir substâncias orgânicas. Isso aí foi uma evolução realmente, né? Nessa forma de obtenção de energia. Então, ao invés dele utilizarem os nutrientes do meio, eles faziam o quê? Produziam substâncias orgânicas. Então, por isso que essa hipótese heterotrófica ela é coerente, né, para essa situação, porque anterior aos organismos fotossintetizantes vinham realmente aqueles organismos que se utilizavam das substâncias orgânicas do meio. Então, os organismos fotossintetizantes surgiram, talvez, devido a uma necessidade. Lembre-se de que, provavelmente, os primeiros organismos eram heterótrofos e fermentadores. Só que, possivelmente, esses organismos consumiram grande parte dos nutrientes disponíveis. Consequentemente, era urgente que houvesse uma renovação na forma de obtenção de energia. Daí surgem os organismos autótrofos que, ao invés de utilizarem um composto orgânico disponível no meio, eles próprios produziam os seus nutrientes. E essa mudança contribuiu também para outra evolução quanto ao processo de obtenção de energia: o surgimento dos organismos heterotróficos aeróbios que utilizavam o oxigênio produzido por esses organismos fotossintetizantes. Tudo ok, pessoal? Muito bem. Qualquer dúvida que você tiver, relembrando, você pode voltar ao vídeo, pausar, entrar em contato com a gente, que a gente responde com maior prazer.